E aí, está começando mais um Conversa Premier, aqui o seu podcast da Premier League, o melhor campeonato de futebol do mundo. Vamos falar sobre o campeonato inglês. O Fernando já está aqui do meu lado, já estacionou a sua Falcon. E aí? E estamos aqui na casa do Luan, na mansão dele, É isso aí, Complexo Luan. isso aí. Bem na beira da piscina. E vamos falar sobre a 7ª rodada do campeonato inglês, que teve sua abertura na sexta com o Wolverhampton e Crystal Palace, 2-0 para o Wolverhampton. No sábado tivemos o jogo do Manchester City contra o Sheffield United, que foi fora de casa, 1-0 para o Manchester City, gol do lateral Walker, um belo gol. E, bem, parece que o City está reencontrando, né, o caminho das vitórias, não sei se o caminho do bom futebol, né, do que a equipe pode oferecer, mas o importante é que venceu, que não deixa o pelotão da frente desgarrar. O City que está numa recuperação, né, porque o City ele não figura entre os 4 primeiros do campeonato, né. Se eu não me engano, eu acho que ele tem um jogo a menos, mas foi uma boa vitória, né, do City. Foi. Bom, o City jogou melhor que o Sheffield e tal. Tem melhores jogadores também. De Bruyne sempre se sobressai no jogo, né? Mas ainda assim deve muito pro futebol que pode apresentar, né? Tipo, ganhar de 1-0 contra o Sheffield United é complicado. Com o elenco que tem, com o tanto que gasta, então... mais uma vez depende muito da qualidade dos jogadores que tem. Parece muito o Tottenham, né, jogando assim, no sentido de fica por enquanto ainda está dependendo muito de caras fazerem excelentes jogos para daí ter algum resultado, e esse nem foi o melhor jogo do City, assim, um jogo até ruim, mas eu acho que foi interessante assim ver o City ser testado desse jeito contra um time menor, e aí uma jogada bem trabalhada do De Bruyne, claro, né? Saiu o gol do Walker aí, que era um cara bem contestado, mas que tá mostrando que chegou para jogar bem, assim, para tomar a posição e, e conseguir se manter na posição dele lá. O City falta muita coisa ainda para mostrar nesse campeonato. Eu espero que as próximas rodadas aí ele consiga melhorar e tal. Eu gostei um pouco da postura do time do Sheffield, mano. Que, assim, por mais que o time do Manchester City e do Guardiola, né, consequentemente, não esteja apresentando ainda aquilo que vinha apresentando, né? Mas, assim, o time do Sheffield conseguiu uma boa postura, assim. Eu gostei muito, apesar que o Manchester City teve mais a bola, criou mais jogada, mas eu gostei. O Manchester City, assim, tá com um pouco de, posso dizer, deficiência ainda. Ali os jogadores, talvez o próprio Guardiola mesmo, não tá conseguindo colocar muito daquilo que a gente sabe que pode ser apresentado no time do City. Assim, não tenho muito o que comentar, assim, a não ser, para não ficar tão repetitivo e maçante também para quem ouve a gente. Mas o City não está apresentando aquele futebol ainda. A gente tem que aguardar o que vai ser desse time ainda, porque não sei ainda como que se vai melhorar, se vai produzir tudo aquilo que foi temporada passada e as outras temporadas. Então é isso, assim, eu gostei mais da postura do Sheffield, apesar de ter perdido o jogo, assim, mas o Manchester City amassou, assim, em números, posso dizer, em números, amassou, mas não conseguiu colocar tudo em prática legal, assim. Foi isso. Porque ele tem que, o Guardiola e o City como um todo, eles têm que ficar atentos que mesmo não tendo um desempenho bom, que é a marca do City, pelo menos tenha resultado para não deixar a galera lá da frente desgarrar. Sim. Porque assim, se nessas primeiras rodadas os resultados não vierem e numa dessa aí o Liverpool tá bem no campeonato, não caiu de rendimento, né? Tá jogando o que jogou a temporada passada, né? É o atual campeão. Sim, ainda tá colocando. E numa dessa o Liverpool desgarra, é difícil de pegar. Se eu não me Aí engano, acontece igual aconteceu, né? Ganhou com exatamente. vantagem de 20 pontos no último campeonato. O Guardiola ele tem uma teoria, né? Que ele fala que se ganha o campeonato, acho que, se eu não me engano, nas 5 ou 6 primeiras rodadas.
no campeonato de ponto corrido. Exato. E é mesmo. Tipo, apesar de que nesse ano não tá muito assim, né? Não tá tão distante, não tá nada distante, na verdade, e os 10, vamos colocar os 10 primeiros colocados aí, não estão tão distantes assim. A gente já tá indo pra 8ª rodada, né, mano? E tá bem equilibrado, assim, ó. O 11º, O 11º tá com 10 pontos, sendo que o líder tá com 16. Isso. Então, Hoje o Liverpool ele é o líder do campeonato com 16 pontos. E o City ele tá com 5 pontos atrás. Ele é o 10º colocado com 11 pontos. E ele tem um jogo a menos dos demais. Chelsea e Manchester City são os times que têm um jogo a menos junto com o Manchester United. Então, e assim, desses times que têm um jogo a menos e que que a gente espera que ascenda no campeonato, o City e o Chelsea são os que estão aproveitando bem os pontos que tem que ganhar. Apesar de que não tá deixando escapar, né? Apesar de que o Chelsea ainda dá patinadas maiores, eu acho, ainda de tomar muito empate, tomar muito gol. Então, apesar de também ser o começo, o Lampard tá encaixando o time novo, sabe? De jogadores que estão se entendendo, estão se conhecendo. Mas eu acho que, na minha visão, ainda não desperdiçaram. O Lampard conseguiu achar empate em onde já estava muito atrás. Então eu acho que o City e o Chelsea estão aproveitando melhor esses pontos aí para quem vai, que eu acho que vai ascender mais. Eu acho que o City pode ascender mais no campeonato ainda, se voltar os jogadores que estão fora. Gabriel Jesus voltou agora para jogar a Champions League, fez gol. O Agüero, se voltar, apesar de ter se machucado de novo, mas a gente espera que o City volte, e aí, se não tiver desgarrado igual a gente está falando, é bem capaz de ainda lutar por uma briga forte ali pelo título. Sim. Ou por uma vaga na Champions, né? E aproveitando o que você comentou do Chelsea também teve uma boa vitória contra o Burnley, foi um placar de 3-0, né? Sim. Se eu não me engano, o jogo foi na casa do Chelsea ou foi fora? Foi na casa Olha, do eu Burnley, acho que foi na foi casa fora. do Burnley, foi fora. E assim, o Chelsea fez contra o lanterna do campeonato, fez o que tinha que fazer, jogou bem, os jogadores jogaram bem, tocou bem a bola, assim, mostrou que é um time muito superior. O Burnley praticamente não tocou na bola, o Chelsea foi superior o jogo inteiro, sempre atacando, contra um time que é difícil, porque a proposta dos caras ali contra o Chelsea foram se fechar e deixar o Chelsea atacar e tentar tomar o mínimo de gol possível, mas... E o Chelsea movimentou bem, né? Movimentou bem, o Tio jogou bem, o Ziyech destruiu na partida, o Timo Werner jogou bem. Então, o Kanté jogou muito bem esse jogo, ele organizou muito bem o meio-campo, estava sempre se mexendo, ele sempre se mexe muito no jogo, mas ele estava muito bem nesse jogo aí. Se mexeu bem com e sem a bola. Com e sem a bola, e aí deu pra ver. Assim, o Chelsea não foi testado nesse jogo bem, assim, porque acho que para ser testado teria que jogar contra um Leeds, um Liverpool, sabe? Um Arsenal. Então, mas foi testado, por exemplo, contra o United. Então, esse jogo aí não demonstra muita coisa, sabe? Porque contra o United o rendimento do Chelsea caiu absurdamente. Então, dá para falar que fez o que tinha que fazer, mas que precisa de mais jogos aí difíceis para mostrar se vai ser tudo isso ainda ou não. Sabe? Sim, o maneiro que eu vejo do Chelsea é que o Lampard, ele mexe bem em termos individuais, as peças individuais estão respondendo, que nem o caso da defesa. O Thiago Silva, ele caiu como uma luva no time do Chelsea. Também acho. Ele fez uma excelente troca colocando o Mendy no lugar do Kepa. O Zuma me surpreendeu nesse jogo, porque o Zuma, geralmente ele acaba sendo instável na zaga, mas nesse jogo ele jogou muito bem com o Thiago Silva, fez um gol. Verdade. Eu acho maneiro isso no Chelsea. Além das peças individuais, o Lampard, a sensação que dá, você acompanhando o Chelsea, cada jogo ele vai corrigindo partes do time do Chelsea. Tipo assim, o Chelsea ele tinha um problema na defesa. Se eu não me engano, é o terceiro ou quarto jogo que o Chelsea não toma gol. E se você vê o primeiro gol do Chelsea, é jogada trabalhada, é jogada treinada, que é o que a gente sente falta no Tottenham e no United. A gente não consegue ver isso. Por isso que assim, eu já falei para vocês em outros programas
E eu acredito que é o time que tem a curva de ascensão maior, pelas peças individuais e pelo futebol jogado. Era isso que eu ia comentar, que você falou muito bem aí, que o Lampard tá fazendo. Ele já entrou com o Christensen, ele já jogou com o Zuma, com o Rudiger, com o Thiago Silva, já tirou o Thiago Silva, já jogou com o Aspilicueta. Então, assim, ele tá respondendo muito bem aquilo que, quando o time falha, ele vai lá e tenta corrigir. E, assim, ele tá tentando, assim, tá com bastante problema de zaga ainda tá instável, tá, mas ele não tá sendo cômodo, ele tá indo lá e batendo em cima. Tô com problema aqui, vou tentar, vou jogar diferente, vou entrar com um cara diferente, vou colocar um cara mais experiente, vou colocar um cara mais jovem. Enfim, ele tá dando um respaldo muito bom nessa parte aí. E é bem louco, né? Porque, tipo assim, Chelsea e Manchester United, eles têm uma semelhança. Ambos são treinados por jovens treinadores, ídolos do clube. E, tipo assim, o Lampard, ele tá no meio da floresta, ele tá com uma bússola. Ele sabe pra onde ele tá indo, isso é um norte. O Solskjaer é o contrário, tá Tá perdidaço. perdido. Perdidaço em peças individuais e perdidaço no jogo coletivo. Sim. E Olha, e ele não é um mau técnico. Solskjaer, né? Ele não é um mau técnico. Aí que me vem uma questão na mente. Se é o Manchester United que é mais perdido que ele, cara. Porque, assim, depois a gente vai comentar do jogo do Manchester United e o Mauro César fala o que a gente estava falando aqui, que a gente comentou aqui semana passada e o que a gente vem falando também nos anteriores. Que é o quê? Que tem time, tem jogadores caros, tem um elenco muito bom, tem peças, tem estrutura. O técnico também não é um mau técnico, é um técnico bom. Mas assim, que não consegue colocar em prática, É cara. muito pouco, né? É muito pouco que apresenta dentro de campo. Sim. Coletivamente, não tem nada, fica sempre devendo. Pegando um gancho no que você falou, ficou 1-0 pro Arsenal, né? O jogo foi no domingo, foi um clássico, né? Isso. Arsenal e United, já que protagonizaram finais já, disputa de Premier nos anos 2000, no começo dos anos 2000, voltaram a se enfrentar. O Arsenal que não ganhava lá em Old Trafford desde 2003, e foi bem isso, a gente vê um time do United bem perdido, né? O Solskjaer também é engraçado que quando eu assisto os jogos do United, eu vejo a cara do Solskjaer, não é só o time que tá perdido, ele tem uma cara de perder, perdidaço, cara. É interessante que ele tenta também, ele tenta colocar outros jogadores, igual dessa vez ele entrou com o Greenwood, que é um excelente jogador, não sei por que ele fica tanto no banco assim, ele é um moleque também e deveria estar jogando mais, sabe? Tá tendo mais chances do que ele tem. Sim. Mas o Solskjaer tenta, então igual a gente falou, ele é um bom técnico. Que nem ele começou com o Pogba, mano. A gente vinha cobrando isso também. O Pogba entrou, mas assim, é um cara que não joga sempre. Ele é regular. Mas assim, você sempre espera algo diferente ali, mas não conseguiu colocar no jogo. Mas ele tá pecando. Ele tá pecando nas entradas do Van de Beek, cara. Ele precisa começar com o Van de Beek pra ver. É Van de Beek, né? Van der Beek. Van der Beek. Pra ver como que é o jogador desde o início do jogo. Porque. Sim. Será que nos treinamentos ele não vê esse futebol? Não, é que eu, no Correspondentes, eu tava vendo os caras falarem no Correspondentes que parece que ele não queria a contratação do Van der Beek. E aí ele parece que tem uma birrinha aí, não sei, não tenho certeza. Os caras lá, não sei se eles falam, né? Eles falam com mais propriedade que os caras cobrem a parada lá, né? Então parece que ele tem uma birrinha aí com o Van der Beek, ele não queria contratar, e aí a diretoria acabou contratando, enfim. Mas mesmo assim, quando o Van der Beek entrou, ele não foi um cara ruim no jogo, ele demonstra ser um bom jogador. Você vê que ele é um cara que é diferenciado, você vê que ele tem uma visão diferente, um posicionamento dentro de campo diferente, porque quando ele entrou, o time do United já mudou a cara. Apesar que ele entrou faltando muito pouco tempo para acabar o jogo. Mas você vê que ele é um cara que dá uma dimensão diferente pro jogo. Assim como o Pogba, né? Mas o Pogba, infelizmente, não conseguiu render. Não conseguiu render nesse jogo. Mas você vê que o Van der Beek
dá uma cara diferente pro time. Pogba, ele fica muito sumido, cara. É, Eu não sei se é a escalação do É, Solskjaer, isso que eu ia falar, cara. ele A não escalação. aparece, cara. A escalação também, ele tava meio isolado na esquerda, principalmente no primeiro tempo, cara. E diferente quando ele joga na seleção francesa, ele já aparece bem. tem que ver se o Solskjaer tá pensando no time para esses jogadores, né? Porque assim, o Pogba, querendo ou não, ele é um cara que tem uma inteligência diferente do resto do time. O Van der Beek é para ser esse cara. O Bruno Fernandes é para ser esse cara. Então, a escalação do time tem que ser feita mais ou menos pensando que esses caras vão ter que criar jogada, vão ter que achar algum lance, dar algum chute, não sei. Então, eu vejo a bola sempre passando muito pelo Wan-Bissaka, que apesar de ser um bom jogador, não tem essa qualidade. Não é a característica dele fazer esse tipo de jogada. Exatamente. E aí o Bruno Fernandes desaparece no jogo, o Pogba desaparece no jogo, e é os caras que você espera que vão mudar tudo, né? Um passe diferenciado do Bruno Fernandes sai um gol. Um passe em profundidade do Pogba sai um gol. Então, parece que o Solskjaer tá meio perdido mesmo. Talvez ele precise de tempo, talvez a diretoria, que apesar dele ser questionado lá, esteja buscando um negócio maior do que ele pode alcançar agora, entendeu? Talvez esses caras tenham que esperar mais, ó, vamos buscar aí talvez uma Europa League agora, nessa temporada, aí a temporada que vem, que o time tiver mais amadurecido, mais entrosado, a gente tenta uma Champions, um campeonato. Talvez, pegando um gancho em cima disso aí que você tá falando, talvez a diretoria não tenha um planejamento, porque assim, já não é de hoje que esse time do United não joga, né, cara? Depois do Ferguson, mano, Não teve, porque não teve mais um trabalho ali de longo prazo. Teve um Mourinho ali depois que teve muito, assim, acho que talvez seja o técnico que mais atuou ali na frente. Passou o Van Gaal também. Passou o Van Gaal também, mas assim, não teve um trabalho ali, você não viu uma parada concreta. Então, assim, talvez seja a diretoria também que não tem uma estrutura, uma parada traçada ali, entendeu? Que nem o Luan, ele comentou a parada do tempo, concordo. Mas o foda, cara, que nos jogos do United você não tem sinal, cara, de melhora, de jogo coletivo. A gente vê jogadores individuais sobressaindo, mas não tem, Quando cara. não tem isso, não tem nada. Tipo, é isso que me preocupa. Aham. O Mauro César comentou na transmissão, a gente até comentou, Fernando. Sim. Ele falou, é muito pouco para um time como o United, um time gigante, não ter nada, a gente não vê nada, assim. Concordo. Foda, velho. Concordo. A última temporada do United, o fim de última temporada, Bruno Fernandes bagaçou, né? deu uma impressão De que vinha uma crescente. o time ia Ele achou vir o time, naquela né? pegada. Cara, o cara achou o Bruno Fernandes ali no meio, conseguiu organizar o time. Eu acho que o United vem forte. Eu apostava muito no United Eu essa também, temporada. eu também. E aí você vê um time meio perdido, Aí que o time não joga bem. o time começou muito perdido, assim, com só alguns jogadores individuais num dia que tá num bom dia, vai lá e resolve a parada, mas é muito pouco, cara. Pouco. Pra uma Premier é muito pouco. É pouco. Eu acho que talvez falta esse alinhamento, sabe, da diretoria. Tipo assim, se a diretoria quer alguma coisa mais concreta, aí realmente o tempo não vai ajudar, e aí o cara tem que repensar o que ele quer, tá ligado? Mas se eles querem fazer um negócio mais organizado, talvez precisa repensar o que eles querem para essa temporada, né? Já repensa agora. Falou, Oscar, você vai ter tempo, mas a gente quer ver melhor aí. Tenha o seu tempo. Fica aí no Europa League, a gente vai ser satisfeito, mas dá uma evoluída nesse time. Tenta colocar mais Greenwood, tenta colocar mais Cavani, agora que foi contratado, pra gente ver se esse time dá uma guinada, tá ligado? E aí, a próxima temporada, a gente vê ali uma Champions ou um título. Sim. E aí, tipo, esperar, dar o tempo pro cara, né? Aí ele entrou faz uma temporada, né? Ele entrou na temporada passada. Exato. E aí mostrou ali uma certa evolução no time. Mas estagnou, né? Mas estagnou, porque o United estava bem pior do que está jogando hoje, né? Então, assim, não mostrar nenhuma evolução também não é assim. Mostrou uma evolução boa, mas não é o suficiente para conquistar o que o Liverpool, o Everton, o Chelsea, o City está conquistando nos últimos anos, né? O Chelsea foi campeão nos últimos anos, o
O City foi campeão nos últimos anos, o Liverpool foi campeão nos últimos anos, o Everton deu uma disparada na frente, jogando muito bem, e o United a gente ainda vê ele engatinhando, patinando. Então eu acho que esse alinhamento da diretoria com o Solskjaer é importante, porque senão você queima o técnico, porque aí, tipo, fica dando a impressão de que Ele não é ele capaz. não é né? capaz e a galera quer mais do que ele pode entregar agora, entendeu? E aí daqui uma temporada você consegue ter mais noção de que ele pode mais ou se é isso aí mesmo, tá ligado? E aí sim repensar em troca de técnico, em mudança de equipe técnica, esse tipo de parada. Eu acho que ainda é cedo pra pensar em troca de técnico, tá ligado? Mas eu não acho que é pouco tempo pra cobrança. Eu acho que precisa cobrar pra caralho. Sim. Porque, igual a gente falou aqui antes, ele fica lá na beira do campo meio perdido, olhando para os lados, meio avoado. Então, aquela diferença de postura que você falou, por exemplo, com o Arteta, né? Que montou o time bem, tanto que ganhou, mas que se você parar para pensar, se o United jogasse tudo que pode jogar, o Arsenal acho que não teria chance. Não pelas peças individuais. Sim. Né? E esse... Falando... Você quer comentar? Não. E esse Arsenal? Eu ia falar justamente do Arsenal. E esse Arsenal do Arteta? Onde pode chegar? Então, cara, assim, falando do jogo em si, antes de falar sobre isso, o Arsenal no primeiro tempo teve mais a bola, mas não criou muito, né? Assim, já aconteceu isso no jogo anterior, que eu não lembro contra quem Foi contra o Leicester. Contra o Leicester, aconteceu isso de ter a bola. Perdeu o jogo contra o Leicester, mas assim, teve muita bola, mas não foi agudo, não foi agressivo. Contra o United, os caras ficavam alçando umas bolas, tentando umas coisas, mas eu acho que, não sei, talvez não seja essa a jogada do Arteta, né, cara? Talvez não seja isso que ele propõe nos treinos, não sei. Ficou meio estranho, porque os caras não alçavam as bolas e não finalizavam. Ficava uma jogada meio perdida. E só pra pontuar antes de você falar do seu time do coração. Eu tô até trajado aqui com o manto, cara, em homenagem ao meu Gunners. E só pra falar, tipo assim, só pra pontuar, eu não assisti o jogo. Nos melhores momentos deu pra ver bem isso que vocês estão falando. Tipo, o Arsenal parece que faltou bastante criação, faltou bastante coisa, faltou boas finalizações. O Lacazette é estranho jogando bola, porque ele é muito irregular, ele é mais irregular que o Pogba. Igual a gente tá falando que o Pogba é irregular, ele é muito irregular. Ele teve bolas, teve chances e não marcou, né? Fora que eu vi o jogo da Europa League do Arsenal no meio da semana passada. E é diferente, né? E ele colocou só cara reserva. Os meninos, né? Os meninos do Arsenal, e jogou muito bem, com troca de passe, com bola trabalhada, com bola de pé em pé, os gols foi em boa jogada trabalhada. Então, talvez falta um pouco do Arteta abrir mão de certos jogadores ali, Lacazette, o William, que não é ruim, mas sabe, o próprio Aubameyang, mano. Às vezes tem dia que não tá num bom dia. Põe a molecada, cara. Prestar atenção, ver isso e PP falar, jogou muito bem na Europa League. Então, tipo, às vezes tira esses caras da frente, tira todo mundo, dá um chazinho de banco ali pra ver se os caras entendem e deixa a molecada jogar, porque eu tenho certeza que os molecada quer jogar. Os atacantes que estão lá no banco do Lacazette, eles estão a fim de jogar, mano. E acompanhando o jogo pela ESPN, o Mauro fez até um comentário que foi interessante, que eu concordei com ele, porque o que falta pro Arsenal... Porque assim, o Arsenal quando ele joga, ele tem uma boa saída de bola, desde o goleiro Leno até na frente. Ele domina muito bem o meio campo contra os adversários, só que ele finaliza muito pouco. A gente não vê chute de fora da área. Finaliza pouco e cria pouco, né? E que nem o Luan comentou, talvez o Arteta tenha que rever algumas peças individuais. Talvez o que o Arteta também possa rever, não sei se ele está revendo isso, é a sua ideia de jogo. Não que ele tenha que... Não, eu não vou mais ter posse de bola, eu não vou tocar. Mudar da água pro vinho, né? Mas assim, ele treinar mais com a equipe, ter mais um repertório de treinar chutes fora da área. Tipo assim, os meio-campistas ali, tipo o El Neni, o Ceballos, o William também, até os homens da frente. O William sumido demais no jogo. Né? Arriscar mais de fora da área. Porque assim, tanto no jogo contra o Leicester, quanto no jogo contra o United, o Arsenal ficava rodando muita bola, rodava a bola no meio campo e rodava na área do adversário e não finalizava.
Queria fazer gol a lá videogame, é lá Pepe Guardiola. Sabe, Aham. toquinho, o cara entrar com a bola e tudo, aqueles gols que o Sterling faz direto, não tem goleiro, sabe? Aham. Talvez o Arteta possa rever isso. Não, e falando de novo, estou enfatizando bastante o jogo da Europa League, porque Sim. eu não sei a formação que ele usou, não sei como Ele que entrou ele jogou. num 4-3-3. Então, parecia outro Arsenal, Ou tá ligado? 3-5. 3-4-3, né? Então, parecia outro Arsenal. Então, assim, talvez ele possa utilizar esse outro time, um time B, entre aspas, assim, e colocar na Premier para jogar. Não é nenhum problema o cara pegar e testar, tá ligado? Às vezes, entrar ali nos 50, nos 60 minutos com o Aubameyang depois, com o Lacazette depois, com o Saka, tá ligado? Pô, e se não der Testa, certo, não sei, aí rever. exato. Rever a proposta de jogo dele, se é toque de bola, se é finalizar, se é bola alçada. Pô, dá pra fazer os dois também. Dá os pra três, fazer, né? dá pra fazer tudo isso, Porque cara. eu acho que se ele tivesse entrado da forma como ele entrou na Europa League para jogar contra o United, ele teria saído com a vitória, cara. Porque foi bem diferente. Eu, igual eu Sair falei, com uma vitória mais convincente. mais convincente, com futebol mais bonito, tá ligado? Mais bem que, bom, pelo que eu vi no jogo lá da Europa Da League, Europa League. ele tem capacidade de fazer, tá ligado? Tem capacidade. E é uma capacidade com molecada, com quem tá afim de mostrar futebol, tá ligado? E outra parada também que eu queria comentar, já falando um pouco sobre isso, foi que o time do Arsenal, assim, teve o gol de pênalti, foi melhor em alguns determinados momentos do jogo, mas, assim, fez o gol de pênalti e depois deu uma acalmada, né? Deixou o United querer crescer dentro do jogo. E aí que também isso tem que ser revisto, né? Aí o torcedor do Arsenal, o Adson aqui, infarta, né? Mas fica com o toba na mão, né? E assim, depois dos 40 minutos, o Arsenal chamou o United, cara. E assim, eu tava com o cu piscando ali preso, não passava nem Wi-Fi, cara. Sabe? Eu falei, pronto. Aí o Cavani Acho entrou. o gol. O Cavani é um cara que tem a estrela, vai lá, faz um gol, primeiro gol dele na Premier, né? Contra o Arsenal. Contra o meu Arsenal. E aí, como é que fica? Mas assim, porque o Arteta ele chegou a fazer uma substituição. Ele tirou, se eu não me engano, um atacante, se eu não me engano, foi o Lacazette ou o Aubameyang e colocou o Mustafi. Aí ele jogou com 3 zagueiros. Então assim, tô chamando você. Só que o United também, pela deficiência no jogo coletivo, não conseguiu Não fazer conseguiu, ainda bem, né? a gente também teve uma boa vitória do Tottenham contra o Brighton, né? Uma boa vitória. Tipo assim, defina essa boa vitória, né? Tipo isso. Fala o que é bom aí. Eu defino essa. Boa vitória pelos 3 pontos, né? É tipo aqui no Brasil, ganhe não importa E não como, convence, né? Não, ganhe e foda-se o Foda-se. Foda-se o jeito que vai jogar, mas só traz os 3 pontos. Foi isso que Exatamente. aconteceu. Porque o time do... Me fugiu o nome agora. Brighton. O time do Brighton parece que teve mais a bola e assim... só faltou acertar algumas coisas ali pra ganhar. Eu não assisti o jogo, eu vi os caras comentando, o cara da ESPN, e os caras falaram que o Brighton tava muito bem dentro de campo, assim. Só faltou finalizar um pouco mais, faltou acertar só os ponteiros pra sair assim, melhor que esse time do Tottenham. O Brighton entra naquele meu pacote que é Leeds, Everton e Brighton. Sim. De E times o Wolverhampton. simpáticos. E o Wolverhampton também. Porque a proposta do técnico, a proposta do time, cara, eles jogam pra frente. É um futebol ofensivo. E assim, um contraponto em relação da nossa crítica que a gente faz ao Tottenham, o Tottenham ele é o terceiro colocado. Não, e ele tinha até a rodada passada o melhor ataque do campeonato. Melhor que o Everton. Então, Com mais gols, mais. Como é que fala? Mais prático, como é que fala? Tipo, quando faz mais gols. Ele era um ataque mais agressivo, o ataque que mais faz gols no campeonato. Isso, o ataque mais faz gols. Até agora era o Tottenham. Então, assim, tem os méritos pra mim do jogador, mas no futebol jogado fica bem atrás. Fica devendo. É o melhor ataque da competição. Então. Então, se vem um cara de Marte, ele olha a classificação, ele fala: caralho, o Tottenham tá em terceiro, tá moendo. Sim, não, mas você fala... fala, calma. Calma, porque você não vê um meio campo fazendo gol, você vê só ali, Harry Kane, assim, eu tô dando um exemplo de meio campo,
Porque, pô, você pega o time fala um time aí que tá fazendo gol pra caramba. Everton. O Everton. O próprio Leeds também, né? O próprio Leeds. Você vê a participação dos caras de meio de campo também. Você vê os caras sendo participativos, jogada construída. Então, assim, Harry Kane, Son, Lamela jogou muito bem. Jogou nesse muito jogo. bem. Jogou mesmo. Ele foi bem participativo. Lo Celso também. Lo Celso também. Provavelmente não deve ter começado no jogo. Provavelmente ele deve ter Com entrado. certeza. Mas o Lo Celso também participou bem. Mas assim, fica sempre essa questão. Se tira esses caras, e aí? Sim. Se por um acaso, por exemplo, um cara que tá jogando o jogo inteiro já era pra estar tendo alguém pra substituir ele, era o Harry Kane. Ele joga muito bem, ele é fodástico, mas ele já é um cara que já tá numa idade onde é difícil pra ele jogar o jogo inteiro. E ele joga o jogo inteiro, tá ligado? Ele joga bem o jogo inteiro. Joga bem. Então, se por um acaso ele sofre uma lesão, mesmo que leve, fica 3 semanas, 3 rodadas sem jogar, o Son vai lá pra Coreia fazer bagulho militar, igual sempre acontece. E aí, mano? E aí, Bale, você vai jogar agora. Vai jogar Bale, tá E ligado? vamos destacar também esses comentários do Bale. O primeiro gol do Bale, Primeiro né? gol do Camisa Bale. top. Estreou. Eu ia puxar esse gancho. A estrela. E é um bom jogador, o Bale, né? É um dos tops ali da Europa, né? Apesar de ter cagado no Real Madrid, ter cagado pro Real Madrid. Mas até onde que esse time vai? A gente sempre fica com essa, né? E o Senise fala no Correspondentes que o Tottenham tem 2 times prontos. Só que até onde que vai esses 2 times, tá ligado? Desse jeito. Até agora a gente viu muita qualidade do Son, muita qualidade do Harry Kane, muita qualidade do Lamela. Só que uma hora ou outra, um jogo ou outro, esses caras não vão jogar. Uma hora acontece uma lesão. Ou desempenho baixo. Uma hora cai a produção desses caras, entendeu? E aí é onde que vai entrar é onde deveria entrar o trabalho do técnico. Isso. Não vem acontecendo. E o maneiro nessa temporada do Harry Kane também é que ele não tá fazendo só gol, né? Ele tá assistência. participando Ele bastante. tem um repertório assim bem afinado, né? Ele tá Tá tentando, tá ali, né? Tá no banco só esperando, né? Se marcar, ele toma posição e fica lá. A Inglaterra tá bem servida, né? De atacantes. Tá. A gente também teve um jogo que foi Leeds e Leicester City, foi uma partida bem movimentada. E assim, pra mim foi um resultado surpreendente. Porque o Leeds faz muito gols, né? E eu tava até comentando com vocês em off, o Leicester City ele adora enfrentar equipes assim, como o Leeds, como o Manchester City, equipe que propõe jogo, porque ele utiliza muito contra-ataque e na velocidade. Porque a proposta de jogo dos caras é essa. Exatamente. E ficou 4-1 pro Leicester City, show novamente de quem? De James Vardy, né? E o que vocês viram desse jogo? Cara, eu, assim, adiantando pra mim o cara da rodada, teve um show do Vardy, né, cara? O Leicester conseguiu encontrar um futebol ali no meio dos melhores futebols, não sei como fala. Um dos melhores futebols da Inglaterra ali hoje, porque ver o Leeds jogar é muito maneiro, a gente já vem falando isso, já tá chato até de falar. Mas o Leicester conseguiu encaixar o time ali com a estrela que tem Jamie Vardy. Puta que pariu, cara. O cara deu 2 assistências, fez um golaço e foi um jogo que eu não assisti, mas como a gente estava falando e o Fernando mencionou, de muita tentativa, né? O Leeds sempre ali tentando, amassando e o Leicester já matou o jogo praticamente nos primeiros minutos. 3 minutos primeiro. E destruiu. Então, o Leeds tem essa característica de ter jogadores que decidem o jogo e não pode marcar, igual o Leeds marcou, né? Não pode falhar que os caras vão lá e destroem a partida. Aproveitam o máximo, a gente vem falando sempre dos times menores ali, aproveitam o máximo as oportunidades que tem para destruir na partida. E essa parada que você comentou, que não pode dar bobeira que os caras guardam, tipo, que nem o James Vardy. Ele tomou da mesma água do Romário, cara. Não tô falando assim que o James Vardy é do mesmo nível do Romário, mas ele tem uma característica semelhante do Bem Romário. parecido. Oportunista, né? Cara, de 10 oportunidades ele vai guardar 11. Exato. Mano, esse cara... Uma velocidade, né? Nossa, velocidade, posicionamento, aonde que você quer que o cara esteja, Caralho, onde o cara tá, velho. Pegando bola sobrada, é foda. Sim. Eu tive a oportunidade de assistir esse jogo aí, e assim,
Um minuto de jogo, o Leeds estava lá, amassando os caras no ataque, criando uma jogada que eu achei tipo uma jogada muito foda. O cara tocou e pumba, tava na cara do gol. Infelizmente o Bamford não conseguiu fazer o gol. E aí na jogada seguinte, o zagueiro teve a infelicidade de recuar a bola pro goleiro do Leeds e o Vardy tava lá já. E aí foi onde saiu o gol. E aí o time tentou, mas se perdeu um pouco, né? Tentou fazer as jogadas, mas não conseguia, aí errava, entregava umas bolas no meio de campo toda hora para o time do Leicester. O Leicester cumpria lá e criava uma chance bem clara, Aham. aliás, de gol, o time do Leicester. E aí saiu o gol, o segundo gol com 20 minutos. Sim, sim. E aí foi, cara. Os caras foi bem isso que você falou. Aproveitou as oportunidades e matou o jogo. Com 20 minutos tava 2-0. E aí se perdeu mais ainda o time do Leeds, mas assim, os caras tentaram sim. E, e aí depois voltou o segundo tempo, eu achei que ia mudar esse time do Leeds, que o Bielsa ia lá e ia conversar com esses caras, e realmente isso aconteceu. O time do Leeds voltou melhor para o segundo tempo. É, Achou o gol com 2 minutos de segundo tempo, conseguiu achar um gol. Não foi lá uma jogada maravilhosa, assim, foi mais um erro do Leicester do que um acerto do Leeds, mas gol é gol, Mas né? daí tem a inteligência do VAR, né? Que soube driblar, soube passar, né? Dar assistência e tal. Muito foda, né? Aí depois o time do Leicester foi lá e fez o terceiro e o Vardy jogou muito, cara. Sim. O Vardy, assim, ele tava sumido, de repente ele é aquele jogador que vai lá e pumba, decide. Vai lá e mostra seu carinho, sua marca, enfim, o cara que cheira a gol. E Sim, depois teve um gol de pênalti também, né? O sim. Tielemans foi lá e fez. Eu queria destacar a entrada do. Puta, agora me fugiu o nome dele. O camisa 10 do time O do Madison, Leicester. Madison. bom meio, cara. Bom meia. Bem habilidoso. Ele, na jogada que o Vardy fez o gol, ele enfiou uma bola, cara, assim, que ele é diferenciado. Ele é o cara que enxerga uns lances que outros jogadores não consegue ver. Foi uma jogada assim, foi boa. Eu não sei se é a opção do Brandon Rodgers, porque às vezes ele começa com o Madison no banco e o Vardy joga. E às vezes ele começa com o Vardy no banco e começa com o Madison. Uhum. Eu não sei como que começou esse jogo, mas você tendo Madison e Vardy, O cara, Vardy cara, começou e o Madison no banco. então, eu não sei se faz parte da tática, né? Provavelmente, ó. Talvez, Porque você ter um garçom, um cara bem habilidoso e um Vardy fazedor de gol Mas vem Talvez funcionando. bem né? funcionando. Bem Talvez, começando com eles, talvez o Brandon Rodgers não enxergue isso. Talvez ele veja que não funcione. Talvez começar assim. Até porque você falou muito bem. O Vardy também estava vindo de lesão, né? Sim. O Vardy estava vindo de lesão. Tá voltando agora. E é um cara mais velho e tal. Você não pode também forçar o cara demais. Porque tem aí mais 30 rodadas. 30 rodadas agora. 30... 31 agora, vamos pra nona Isso, rodada. 31. Então E- não pode explorar muito, cara. Assim. Sim. Galera, antes de chegar no jogo do Liverpool, vou passar rapidinho aqui o resultado, os placares dessa sétima rodada. Repetindo, Wolverhampton 2-0 no Crystal Palace, o jogo foi na sexta. Sheffield United e Manchester City 1-0 Manchester City. Burnley e Chelsea 3-0 pro Chelsea. Teve um jogo bem movimentado, que foi Aston Villa e Southampton. Né? Você queria fazer o destaque lá do jogador, Fernando? Sim, o Ward-Prowse vai ser, já adiantando aqui, vai ser o cara da rodada. 2 golaços de falta, né? 2 golaços de falta, participativo, deu uma assistência, posso dizer que foi uma assistência pro gol do Wings também, jogou demais. Sim. O Ward-Prowse foi o cara.
A gente também teve Newcastle e Everton, que o jogo ficou 2-1 pro Newcastle. Também Uma surpresa. uma surpresa, né? Sim. Vocês querem comentar algo sobre o Newcastle e Everton? Não. Eu acho que o máximo que eu posso falar é que o Everton tá sentindo muito as faltas dos jogadores e tal. Eu acho que O Rams, infelizmente, teve uma lesão aí. eu Não sei a gravidade da lesão, mas assim, espero que não seja uma coisa muito acho grave. que o Ancelotti precisa dar uma olhada melhor pro banco e tentar revisar isso daí. Talvez na falta desse jogador, fazer um esquema diferente, um jogo diferente, propor um jogo diferente, porque, assim, ficou instável, né? Sim. E será que também não evidencia a falta de elenco do Everton? Porque o Everton ele tem um bom time, os 11 titulares. Né? Tem. Mas quando depende do No banco, papel ali, você olha e fala, pô, os caras têm um time ali para bater de frente com os grandes. Sim. Mas aí quando entra, aí na falta, aí fica meio estável a parada para ele. Talvez ele tenha que repensar alguns pontos aí. Uhum. A gente também teve o clássico, né, que foi o jogo da rodada, que foi Manchester United e Arsenal, 1-0 para o Arsenal. A gente teve também Tottenham e Brighton, 2-1 para o Tottenham. Fulham e West Bromwich, 2-0 para o Fulham. Vamos comentar. Fudeu o bolão, é isso que tem que falar. É isso, fudeu o bolão. E o jogo do Leeds também que fudeu o bolão, Sim. que foi Fudeu 4-1 para o Leicester. Eu tinha colocado 3-1 pro Leeds, eu falei, vai dar jogo. Sim. E a gente teve Liverpool e West Ham, que foi 2-1 pro Liverpool. O Liverpool começou tomando um susto. Antes dos 10 minutos, né? Teve um gol do West Ham, né? O Liverpool que estava jogando dentro de casa. Só uma pergunta. Eu peguei mais, assim, peguei do final do segundo tempo pra frente, então eu não vi as escalações, mas se vocês puderem me falar quem que foi o zagueiro escalado, se foi tem um garoto lá, é isso, por favor. Tem um garoto lá que eu acompanhei, assim, vamos falar só desse trecho do jogo de hoje da Champions. Jogou hoje, terça-feira. O cara, ele tá segurando muito bem ali a ausência do Van Dijk. Do Van Dijk, né? Foi o Phillips ou o Gomes? O Joe Gomes, né? Eu acho que quem substitui o Van Dijk é o Gomes. É o Gomes. É pra ser, mas hoje o time que entrou na Champions League, eu gostei muito da atuação daquele cara. Se ele jogar na Premier, ele vai dar conta ali do recado, viu? Então, eu acho que o Van Dijk faz falta sim, mas o Klopp precisa ter esse cara aqui para substituir, né? Precisa ter esse elenco. Ele tem, né? Ele é inteligente para poder substituir desse jeito. Porque o Alisson falou, nossa, o time começou tomando um susto. Então, assim, tem que ficar de olho também nisso aí. O Klopp tem que ficar de olho nessa parada aí para não toda vez estar saindo perdendo ou perdendo literalmente o jogo, né? Foi um jogo assim que o Liverpool ele teve muita dificuldade para criar. Ele fez aquele gol de pênalti com o Mohamed, não o Salah, e depois do segundo tempo ele estava tendo dificuldade não só de criar, mas também de chegar na área de finalizar, né? Finalizar a jogada. Do West Ham. Depois que o Klopp mexeu, ele colocou o Shaqiri, ele colocou o Diogo Jota, porque assim, o Firmino não apareceu no jogo até o segundo tempo. Apagado. Tanto pelo desempenho dele, também porque a bola não chegava. Sim. Aí o que o Klopp fez? Colocou o Shaqiri e o Diogo Jota, ele colocou o Diogo Jota no lugar do Firmino. Só que o Diogo Jota, diferente do Firmino, estava saindo mais da área e vindo mais pro meio do campo, junto com o Shaqiri. Movimentando. E no abafa ali, diferente do jogo do United contra o Arsenal, que o United estava atacando, de forma aleatória, quando esses dois jogadores entraram, o Liverpool, mesmo próximo do fim do jogo, ele estava atacando de forma organizada, sincronizada. Tanto que o segundo gol do Liverpool foi uma pintura, cara. Um belo passe do Shaqiri. O Mané, ele largou, né? Teve a leitura, né? Porque ele estava impedido. Fingiu que não era com ele a jogada. E o Jota, ele fez esse movimento que o Firmino não estava fazendo. Claro, são características diferentes. Não que o Firmino é descartável, mas eu prefiro o Jota. Não, mas assim... Ele odeia o cara. Mas o Diogo Jota, ele já tinha feito um gol que foi invalidado, né? Estava impedido. Sim.
E assim, muita técnica. Ele saiu de frente com o goleiro, ele bateu colocada forte, No estufou cantinho, ali. né? Teve inteligência Nossa. para não tentar tirar do goleiro lá no outro canto. Ele bateu no fez básico. o café com leite, ali, o arroz com feijão, E- simples. E assim, antes de passar para vocês, um destaque. Galera, a gente tá gravando numa terça-feira. O Liverpool jogou hoje contra a Atalanta Isso. e meteu 5-0. Isso. E esse jogador que eu vos falo, que é o senhor Diogo Jota, Hat-trick. ele fez um hat-trick e ele fez uma pintura, né? Só golaço. Só golaço. Só golaço. Só Os golaço. três gols. Os três Os gols. três assim. foram golaços. A gente não vai falar aqui de Champions League, mas a gente tá enaltecendo o cara que tá numa fase foda. Depois do terceiro gol dele, eu falei, cara, se ele continuar jogando assim, o Firmino é banco, cara. Não vai jogar mais, porque o Firmino serve e apoia muito o Salah e o Mané, mas o Salah e o Mané é os caras dos gols, né? Assim, e são características diferentes, né? O Jota é aquele, podemos dizer, aquele atacante que pode jogar na beirada, ali centralizado, se movimentando, e na outra ponta também. E faz isso muito bem. Ele não é o cara que faz o pivô ali, igual o Firmino tem essa característica de fazer. O Jota pode, em alguns lances, pode fazer isso, mas não é a característica dele. Ele é o cara de infiltração. Sim, mas no momento onde o Firmino e o Mané vai mal, ele é o cara que pode fazer gol, né? Diferente do Firmino, né? É o cara que dá suporte ali pra eles. Pode receber um bom passe, fazer um bom gol. O Firmino é um cara que perde bastante gol, assim, quando ele recebe alguns passes, assim, de frente com o gol. Faz isso na seleção também, o Firmino perde bastante gol na seleção. Então, se o Diogo Jota continuar jogando nesse nível, com certeza o Klopp vai optar pelo Jota. Vamos ver o próximo jogo da Premier, porque hoje ele jogou muito bem, muito bem. O fino A bola jogou muito. E que dor de cabeça pro senhor Jürgen Klopp. Nossa, dor de cabeça senhora. boa. Boa. Deve estar feliz, deve estar indo pra casa. Saudável. Deve estar tristão o Klopp, né? Falando, nossa, que triste, vou ter que escolher Firmino, que fez uma excelente campanha passada, e Diogo Jota, que vem moendo na campanha agora, né? Como é que eu faço? Ai, meu Deus. Difícil, né? Nossa, e o massa do Diogo Jota é que ele pode entrar com o Firmino e o Diogo Jota, né? Jogando. Pode. Se o Salah tiver sentir alguma dor, alguma coisa, o Mané, o Diogo Jota entra e joga no lugar desses caras. Por isso que eu acho que o Jota hoje tá num nível acima do Firmino, né? Ele faz mais funções do que o Firmino faz. Sim, É foda demais. E o que impressiona também é essa regularidade do Liverpool, né, cara? Foda. Diferente do City, né? Só que na Premier tá, assim, a gente comentou da Champions, mas na Premier ainda tá devendo. Tá devendo ainda essa questão, assim. Do que pode, né? Do que pode, assim como o Manchester City. O United e o Tottenham são casos à parte. Mas e o Chelsea também é um caso à parte. Mas eles, assim, pelo que é capaz de fazer, ainda tá devendo. Só isso que eu queria ressaltar. Mas eu concordo, eu acho que tá devendo sim. Eu acho que O City mais que o City mais que o Liverpool, mas o Liverpool precisa mostrar esse futebol de hoje contra a Atalanta, desse jogo contra o West Ham. Essas mudanças que o Klopp fez, ele precisa fazer quando ele jogar contra um Aston Villa, que ele tomou um bago, né? Contra outros Southampton da vida, que é um time que adora foder o maior, né? E o nosso bolão. Então o Klopp precisa ter a inteligência que ele teve nesse jogo para poder falar, cara, não tá funcionando aqui, tira, joga outro cara, joga o Jota, joga o Shaqiri, que é um cara muito inteligente também, que joga pra caralho. Então eu acho isso também. Tá devendo ainda, não tá mostrando o futebol que você espera do Liverpool, gigantesco. Tá faltando uma boa atuação na Premier, né? Tá faltando. Até agora eu não vi muito, não. Sim, diferente do que, como você disse, o que tá acontecendo na Champions, né? Sim. Beleza. Bem, vamos para o nosso quadro, o cara da rodada. Sobe a vinheta. E aí, Luan, quem que é o cara da rodada para você? Bom, eu já adiantei.
é Jamie Vardy pra mim. Tem caras aí pra rodada, o do Fernando é bom também, o cara que foi, eu não tinha visto o jogo, depois que eu vi, eu falei, Aqui em off, ele ia levar pro coração, porque ele ia falar que era o Ziyech, Ziyech. verdade, que também jogou pra caralho, mas Mas assim, é porque, né, jogou contra o Burnley, exato. tudo bem, não é demérito do jogador, mas Sim, mas ele porque jogou muito bem. jogou bem. Mas é que o Vardy foi muito mais foda pro Leicester no jogo A situação né? contra o Leeds, Então, assim, tipo, eu primeiro pensei no Ziyech, mas aí os caras foram lembrando os outros jogos, falei, não dá pra tirar o Vardy dessa. Tem outros caras mais aí, mas pra mim é Jamie Vardy, 2 assistências, um gol, deitou no jogo, deitou. participou dos assim, Os 4 gols, né? teoricamente ele participou de todas as jogadas, cara, dos gols. Pra Então, mim é o cara da rodada aí. muito válido. E para mim ele já seria titular da seleção inglesa, titular absoluto. Ele entraria para jogar todos os jogos e aí depois substitui. Se não entrasse como titular, seria o cara que jogaria no segundo tempo, Com facilmente. certeza. Apesar da idade, não tem mais aquele fôlego, assim, mas ele é um cara. Mas para mim ele é o poderia, melhor atacante de todos ali na frente. na de todos. atualidade, com certeza. Ele e Harry Kane poderia até jogar junto. Sim, A Inglaterra tá bem servida no ataque. Tá. sim. Rashford, Harry Kane, Calvert-Lewin, Vardy, quem mais? Tem vários. Tem vários. Sterling, que é meio bomba, mas vai, vem. É opção que não falta, né? Não falta, tá muito bem servido. E aí, Fernando, quem que é o cara da rodada pra você? Como eu falei, assim, não foi aquele jogador espetacular, não é um cara que sempre tem boas atuações, mas que foi um cara, assim, que fez ser um jogo muito movimentado, que foi 4-3, né, Southampton e Aston Villa. E Aston Villa, tava com medo de falar Aston Villa, não sei, mas obrigado por vocês falarem Aston Villa, que fez ser um jogo movimentado, 4-3, 2 golaços de falta, assim, falta é uma parada que a gente já comentou aqui, que hoje em dia no futebol brasileiro principalmente não tem aquele cara que cobra falta. Sim. E ele deu uma aula de como se cobra falta. Fez 2 golaços de falta e deu uma assistência pro Ings. Meteu um golaço também. Ensinou o Barkley como é que faz. Ensinou o Barkley como que faz um gol de falta. O Barkley teve um lance no jogo que ele foi bater a falta e errou. Deu na testa do zagueiro. Deu na testa do zagueiro. E o Ward-Prowse foi lá e ensinou, deu uma aula. 2 golaços. E foram 2 Dois golaços. golaços. Chute especialista, cara. Bem colocados, Gol fortes. Cirurgicamente. Porque poderia ter, sei lá, 3 Neuer ali no gol que não ia pegar. Não, principalmente o segundo, né? Que foi na bochecha da rede. Inteligência. Foi a lá Alexander Arnold que vem não fazendo tantos gols quanto deveria fazer. Teve uma chance, mas bateu na barreira. Mas é muito louco isso, né, galera? Falta no futebol brasileiro batedor de falta e também falta na seleção brasileira. A gente não tem, cara. E outra coisa que eu ia falar, não falta só aqui, falta em todos os lugares, a gente não vê. Tipo, quem que é o cara que a gente tá exaltando aqui, batedor de falta? Como é que é o nome dele? Desculpa. O Ward-Prowse. O Ward-Prowse. Quem é o Ward-Prowse? Ninguém sabe, ninguém viu, tá ligado? É um cara que provavelmente tá lá no clube menor dele, lá treinando, se fudendo, pra ter uma chance, uma oportunidade, mete um gol. E a gente não tem, cara, no mundo inteiro. Quem que é o treino, cara? Viu? E é treino. É treino, porra. É treino. Quem que é o batedor de falta foda que você fala hoje? Cristiano Ronaldo? Que talvez. A gente tem Messi. Com o Messi parece que não tá fazendo mais tantos gols de falta. Mas já foi, né? Já teve. Tem o Arnold do Liverpool, tem o próprio De Bruyne. O De Bruyne é um dos caras que também não vem fazendo, tem bastante chance, faz pouco gol de falta. Sim. Bem, pra mim. Porque o cara fez um suspense do cara. Não, merda aí. Não, a gente foi falando, Jamie Vardy? Não é. Vai falar o Aubameyang, esse trouxa aí. Vai falar porra aí. Lacazette. Arteta. Vai falar, quem fez o gol do Arsenal lá? Qualquer um lá. Cara, eu vou de Jürgen Klopp. Por conta das substituições, né? Interessante isso aí. Que não só porque ele colocou o Diogo Jota, mas ele colocou o Shaqiri ali, porque tava tendo aquele buraco no Liverpool, o Liverpool não tava criando, e depois com a entrada do Shaqiri melhorou demais o time. Talvez, Jürgen, você tá ouvindo aí, Jürgen Klopp?
Espero que sim. Com Espero que certeza, sim. com certeza. Cara, Coloca o tradutor aí. Comece com o Shaqiri e comece com o Diogo Jota. Seu time criar mais um pouco, né? Com o Diogo Jota, ele já começou hoje na Champions, né? Só pra lembrar. Pra mim é Firmino no banco. Diogo Forever. Provavelmente ele deva entrar com o Jota já na próxima Sim, rodada. Firmino mas... no banco, Diogo Jota Forever. Mas... O Diogo Jota Chá de forever, banco. Chá Mas de assim, como, Não. Nem relaciona, fica em casa. como vai ficar Assiste empatado... lá da sua casa, lá um moleque fazer gol. Os caras não param. Os caras acendem 220 aí não param. Não deixa o trouxa falar. Né, então. Mas como tem que escolher um, né? Eu vou com o jogador de Southampton, que fez 2 belos gols. Ué. Meu coração, não, meu coração é jogando Klopp, mas assim. Caralho, Não, mas assim, porque daí a gente vai ficar Não pode empatado. ser um técnico. Não precisa ficar, não precisa ter. É que a gente precisa empate. eleger. Não, não precisa. Não, pode ser um. Pode ser. Três. Pode ser três. Pode ser três, Cada né? um fala, não precisa ter a unanimidade. Aqui a gente decide assim, galera. É tudo no ao vivo, né? Apesar que vai Tudo- pra edição. Vai pra edição Não, também. mas deixa, que é legal. Mas hoje aconteceu uma coisa legal aqui no nosso podcast, no nosso Conversa O Previa. que aconteceu na nossa... Foram 3 caras que se sobressaíram. Foram os caras da É rodada. Foi o verdade. James Ward. Como é que é? Ward-Prowse? Ward-Prowse. Ward-Prowse. E o Jürgen Klopp, o alemão, né? E Que mandou muito bem, cara. boa. Entendi. E Diogo Jota. E o Jota? E o Jota, né? O Jota. Coraçãozinho pro Jota. Quatro, né? Tem que ser um só. Sim, sim. É o Jota ou o Klopp? Não, não é o Klopp. Ou Ah, Prowse. Mas assim, fica registrado, galera, também a nossa crítica aqui pros jogadores do futebol brasileiro, né? E quem atua na seleção brasileira também. Antes da gente ir pro fechamento, eu já comentei com vocês, já ouvi falar que aqui no Brasil tem preparador físico que não deixa o cara treinar falta com medo que o cara pode machucar. Ah, É muito sério isso, galera. A gente não tem. É ridículo. É sério, ridículo. né? é estúpido. É ridículo. O cara muda o jogo. A gente viu o Ward-Prowse, a gente vê caras aí mudar o jogo. Pô, Porque ganha, vai- a bola parada ganha jogo. Num dia que o time não tá bem encaixado, o cara vai lá e muda o jogo. Muda o ganha jogo. pô. Bola Não tem- parada. Não tem mais o que falar além de vai treinar, tá ligado? Foda-se preparador físico. Vai treinar, cara. Sim. Vai mudar o jogo do seu time. Não tem, cara. Não tem ninguém. No Brasil, não tem ninguém que bata falta hoje. Ninguém. Não tem. E assim, cara, é novidade isso, viu? Preparador físico não liberar atleta. Já ouvi essa história aí. E é triste, hein? Puta que É pariu. triste. Não faz sentido, porque a gente tem uma Aquela máquina, você pega aquela máquina que é o Cristiano Ronaldo. É a máquina. Não, mas eu falo até antes. Pega antes. Pega o Rogério Ceni, pega o Ronaldinho Gaúcho. Pega. Esses caras se lesionavam pra caralho. O Ronaldinho Gaúcho, cara, ele jogou em alto nível, tipo, 3, 4 anos direto, assim. Então, é um cara que batia falta como ninguém, criou jeitos de bater falta. E você acha que ele ia lá e batia de qualquer jeito? Que ele tinha o dom que Tá não foi certo que ele entregue. tinha um talento ali a mais, Não, né? mas a falta é treino. Mas a falta é treino. Tem que treinar é muito. treino Fazer demais. aqueles gols por baixo da barreira lá que o De Bruyne tenta toda hora. É treino demais, cara. É saber a hora certa, é ver quem que vai. É ver quem que vai. Que hora que vai bater, como que vai bater. Tem cara que coloca nego deitado atrás da barreira, porque tem medo de tomar gol por baixo. Então, vai treinar, filho. Vai treinar. Os jogadores brasileiros estão todos ouvindo a gente aí, ó. Vai treinar, porque senão, velho, vai ficar nessa draga aí pro resto da vida. Arrombado, caralho. Até eu sei que joga aí no Liverpool, aí, no Real Madrid e o caralho aí, treina também, foda-se, tá ligado? Muda o jogo, cara. O Ward-Prowse fez 2 golaços, cara. Foi gol de especialista, que a gente raramente vê hoje no futebol mundial e principalmente no Brasil, que a gente tem um repertório aí pra falar de vários jogadores aí que são especialistas em bola parada desde 70, 60, sei lá. Aí vem essa palhaçada que eu ouço do Alisson. Treinador físico fala, não. Meu Vai jogador. machucar, é novidade. Ai, eu tava comentando. Ai, sua Foi coxa. novidade isso pra mim. Sua Não, coxa, seu tendão. Ah, O- vá pro inferno, velho. Teve um cara da Jovem Pan, o nome dele é Vanderlei Nogueira.
Na década de 80 ele cobria a seleção brasileira. A gente aproveitar que a gente tá falando de batedores de falta. E teve um jogo que o Brasil foi disputar a Copa América contra a Bolívia. E o Brasil foi jogar na altitude lá da Bolívia. O Brasil fez o treino no período da tarde, né? E o Zico era o batedor oficial da seleção brasileira. E tinha um gandula lá no centro de treinamento, um boliviano, um garotinho boliviano. Já tava escurecendo. O Zico falou assim, ó, você vai ficar comigo, eu vou te pagar e eu vou ficar treinando falta. E sem goleiro, sem nada. Ele batendo a falta com a barreira lá, aquelas barreiras, né? De papelão, sei lá. De papelão. De treino, né? E tava escuro, não dava pra ver nada. O repórter lá cobrindo, ele relatando isso. Que o Zico ficou até o final. O próprio Rogério Ceni fazia isso. O Rogério Ceni ele fazia o treinamento lá de goleiro, lá, no caixão, e ele ficava até o apagar das luzes ali, até o escurecer, treinando. Todo mundo fala isso. O Cristiano Ronaldo fala isso, eu treino pra caralho. O Ronaldinho Gaúcho devia treinar pra caralho. Você via vários lances de treino dele treinando chute de longe, treinando falta. Sim. Cara, isso não é do dia pra noite, não é com talento natural. O Neymar bate bem falta e eu vejo ele pouco batendo falta lá no PSG. Então, cara, vai treinar, tá ligado? Só isso, vai treinar e pensa mais que você pode mudar o jogo num momento difícil, num 1-1, num 1-0. Eu ia comentar isso agora. Você pode ajudar a equipe, né? Sair com a vitória. Exato. Além de esteticamente ser belos gols de falta, sim, né? Define campeonato, define jogo, né? É. A bola parada. Né? Vou falar um bagulho polêmico aqui. Fala. Eu vou citar um bagulho Bomba. polêmico. Palmeiras, campeão da Copa do Brasil. Quem foi campeão ali não foi o Palmeiras, não foi o Felipão, não foi ninguém. Foi Marcos Assunção. Realmente definiu. Ele ganhou Copa do aquele Brasil de campeonato sozinho. Ele ganhou aquele campeonato sozinho. Todas as bolas sozinho. de gols, todas as bolas paradas. Ele ganhou vários jogos sozinho ali, que ele mudava. Empatado 0-0, empatado 1-1. Cara, o cara definiu o campeonato, na minha opinião. Definiu. Se ele não tivesse naquele campeonato, provavelmente o Palmeiras não tinha ganhado. E só endossando isso que você está falando, tanto que na final, porque foram 2 jogos contra o Curitiba. O primeiro jogo que foi em São Paulo, o Marcos Assunção ele bateu uma falta que ela estava direto pro gol. O Thiago Heleno desviou e fez o gol. O Palmeiras conseguiu uma vitória de 2-1 aqui contra o Curitiba. E no jogo lá do Couto Pereira, ele cobrou uma falta também que ela estava indo pro gol, o Betinho desviou. Realmente. Então tipo assim, é óbvio que eu tô falando aqui que o cara ganhou, mas tem time, blá, blá, blá. Sim, mas ela foi... Se o cara não tivesse lá, cara, não ia ganhar o campeonato. Sim. O Palmeiras não ia ganhar Ela o campeonato. Como que é? A história poderia e talvez seria. Provavelmente seria muito diferente. Foi bem relevante, né? Tem um batedor de falta ali. Isso é louco. Muda completamente a estrutura do jogo. Porque, vamos pôr uma visão aqui. Se o cara tá atacando, vamos supor, um atacante tá lá na beira da área, igual era com o Zico, igual era com o Neto, um monte de cara aí, Roberto Carlos, o Rogério Ceni. Então, tipo assim, o atacante tá indo pra área, a zaga sabe que tem um batedor de falta que não vai perder o gol, os caras pensam 2 vezes antes de dar um bote desgraçado, assim, que vai quebrar o cara ali na frente. O cara até influencia no que o atacante vai conseguir, talvez, conseguir uma jogada para fazer o gol, porque se a defesa chegar mais leve, e o cara der um pique na frente, ele vai ganhar a bola, vai fazer o gol como atacante. Então, mais coisa que influencia além só do cara bater a falta e fazer o gol, tá ligado? Ele muda como a defesa pensa o jogo contra o time dele, né? Que ele não vai fazer qualquer falta lá. Provavelmente quando o cara vai fazer uma falta contra o Manchester City, ele já sabe que tem um De Bruyne lá que vai colocar uma bola maluca em qualquer lugar. Vai um perigo. Vai. Agora contra o Southampton, os caras vão pensar 2 vezes antes de fazer. Puta que pariu. 2 gols de falta no mesmo jogo é raríssimo você ver acontecer. Num campeonato desse nível, é muito raro, velho. Um jogo, 2 gols de falta, assim, E não teve desvio, Não. não teve sorte, tá ligado? Não, o cara foi lá qualidade. e falou assim, ó, eu sei bater falta, eu treino, e deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que faz um gol. Foda demais, foda demais. Bem, podemos encerrar? Yes. Então é isso, galera. Nos vemos no próximo podcast, no Conversa Premier, próxima semana. Pra falar do quê?
para falar do melhor futebol do mundo, da melhor liga do mundo, sobre Boa. futebol. Premier League. E a gente espera que tenha vários gols, principalmente também de falta, né? Se tiver, vixe Maria. A gente vai ter orgasmos múltiplos aqui. E é isso. Até mais, Fernando. Falou, Até mais, Juan. até mais. Legal, né? É que ele... Ficou... Cara, Falou, Fernando, Lua, vai lá. Falou. Mas vai, beleza. É isso aí, galera. Acabou já. Ok. Caralho.